Estamos de volta, né, com o nosso curso de matemática para o terceiro ano. Hoje, em especial, nós vamos iniciar um assunto muito peculiar do componente curricular, né, desta série do ensino básico, né, que é o números complexos. Como o próprio título já propõe, né, requer da gente um pouco mais de atenção, embora seja um conteúdo simples, né, um conteúdo bacana de ver, mas as aplicações é que são um pouco restrita, né, para a compreensão da educação básica, né, em especial nós alunos do terceiro ano, tá bom? Então vamos iniciar aqui o nossa aula de hoje. Vamos falar introdutoriamente, né, a relação desse conjunto com os demais conjuntos existentes que nós já conhecemos. Vamos começar a fazer algumas paridades de identidade, né, como se reconhecer enquanto forma algébrica, para nas aulas futuras a gente entrar com operações, forma geométrica e forma trigonométrica de sua representação. Tá certo? Então vamos começar. A gente entende que o conjunto dos números complexos é compreendido a partir de algo que passou a existir no seu estudo, que é o que nós chamamos de unidade imaginária, aquele que não existia no mundo dos reais. Então, nós vamos chamar de número imaginário, ou seja, número i, aquele não real, onde o i ao quadrado vai representar agora menos 1, tá? I elevado a menos i ao quadrado vai ser para nós daqui para frente menos 1. Então isso será chamado de unidade imaginária. Isso agora vai romper com aquela barreira de não termos raiz quadrada de número negativo. Agora nós temos, né? Porque se i ao quadrado é menos 1, é porque a raiz de menos 1 é i. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Com o surgimento desse novo tipo de número, né, vai tornar possível se resolver também equações que não era possível no mundo dos reais. Vamos ver um exemplo. Quanto era que dava x ao quadrado mais 9 igual a zero? A gente resolve, né, essa equação de segundo grau de maneira incompleta em B, sem necessitar de delta básica, né? A gente passa o 9 para o segundo membro, vem negativo. Aí agora o expoente vai passar em forma de radical. Ora, então vai ser raiz de menos 9. Mas até então nós não sabíamos quanto valia a raiz de menos 9, né? Mas a gente pode fazer o seguinte, olha, menos 9, vocês concordam que é menos 1 vezes 9? Porque 9 existe raiz exata, né? E a raiz de menos 1, nós aprendemos agora que é i. Portanto, x ao quadrado é igual a 9i ao quadrado. Portanto, mais ou menos raiz de 9i ao quadrado, que tem como resultado mais ou menos 3i. Ou seja, é como se x' fosse 3i e x duas linhas menos 3i. Tranquilo, pessoal? Legal que nossa aula tem um fundo musical, né? O mundo bita. Se liga aí, viu? Então tá aqui a nossa solução. 3i e menos 3i. Opa! Então, vamos mais um exemplo, né? Pelo que a gente viu, já foi colocado aqui boa parte da resposta. Então, ó, resolver a equação x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a zero. Utilizando essa definição, né? De que i ao quadrado vale menos 1. Ora, aqui é uma equação de segundo grau completa, né? Com a, b e c. Então, a gente partiu para o uso do delta e bhaskara. Então, menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Mas vamos lembrar quem é delta? Aqui é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, isso aqui é tranquilo, né? Nós estamos já cegos de saber de como calcular delta e básica. Então, é menos 2, que é o b. Então, vai ficar mais 2. Raiz de b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Menos 4 vezes 1 vezes 5, que é o c. Então, vai dar 20. Tudo isso sobre 2 vezes 1, 2. Portanto, o próximo passo é resolver esse probleminha do radicando, né? Quanto é 4 menos 20? Menos 16. Mas lembra que aqui no mundo dos reais era um empecilho, não dava para continuar, né? Não existia raiz de número negativo. Agora existe. Tem alguém que elevado ao quadrado pode dar menos 16? Tem, né? Tanto mais 4i quanto menos 4i ao quadrado
vai dar 16i ao quadrado. Mas quem é 16i ao quadrado? Ora, é 16 vezes menos 1, porque menos 1 é i ao quadrado, que por sua vez é menos 16, né? Dessa forma, nós temos o seguinte, ó. Opa, será que nós travamos? Não, tá aqui. Então, aí, ó. Então temos x passa a ser 2 mais ou menos o resultado da raiz de menos 16, pode ser mais ou menos 4i sobre 2, né? Tanto 4 quanto 2 tem um número em evidência, que é o 2. Então a gente vai fazer isso para fazer a regra do cancelamento com esse denominador, né? Ó. Então 2 dividido por 2 dá 1, então vai ficar o 1 dentro do parênteses. 4 dividido por 2 dá 2, ainda lá dentro do parênteses, acompanhado da unidade imaginária, tá bom? A prova real diz 2 vezes 1 dá 2, 2 vezes 2i, 4i. Tranquilo, pessoal? Para que isso, Edson? Para cancelar esses dois, ó. E aí a gente vai ficar só com parênteses. 1 mais ou menos 2i. Ou seja, x vai ser 1 mais 2i ou x pode ser 1 menos 2i. Essa seria o nosso conjunto de solução para essa equação. Que até então, quando não conhecíamos, né, a unidade imaginária, né, como parte importante do conjunto dos complexos, isso não era possível resolver. Tudo bem, pessoal? Vamos avançar. E essas imagens foram ficando, enfim, tudo bem, né? Vamos resolver mais uma equação. X ao quadrado menos 4x mais 6 igual a zero. Para o universo dos complexos, ou seja, já está dizendo, isso não era possível de se resolver para um outro universo, seja ele real, irreal, perdão, real, irracional, tá? Então vamos lá. A é 1, B é menos 4, C é 6. Mais uma vez, nós vamos nos valermos da equação de Bhaskara, né? Da fórmula de Bhaskara. Haja vista que os números complexos não é tão fácil de se resolver pelas relações de Girard, né? Aquela da soma e produto. Tranquilo? Então, vamos lá. Ó. Menos o valor de B, que é menos 4, mais ou menos a raiz do delta. Mas quem é o delta? É B ao quadrado, né? Ou seja, menos 4 ao quadrado. Menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 6. Tudo isso sobre 2 vezes o A, que é 1. Tá bom? Então, menos com menos vai dar mais 4. Mais ou menos, menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1 vezes 6 é 24. Sobre 2 vezes 1, que é 2. Tá? Deixa eu dar uma ampliada, né? Para ir ficando melhor a nossa visualização. Então, o próximo passo é resolver o problema do radicando, né? 16 menos 24 é menos 8. Então, fica 2 mais ou menos a raiz de menos 2 sobre 2. Não é isso? Pessoal, eu já percebo que aqui tem um erro. De onde saiu esse 2, né? Se a gente estava trabalhando era com 4. Então, se me permitirem, a gente corrige agora, né? Para a gente não ficar com esse erro. Porque, mas esse erro ele tá só aqui, ó. Aqui volta a ser 4. Então, nem vai ser preciso, tá bom? Vocês que já estão acompanhando, estão por dentro, né? Do que a gente está falando. É isso, ó. Estou me referindo. Aqui é um 4, né? Que é o valor do B. E aqui surgiu um 2, não se sabe de onde. Mas aqui é um 4, tá? Mais ou menos a raiz de menos 8 sobre 2. Ora, mas existe raiz quadrada de menos 8? Não, né? Só que eu posso fazer uma fatoração, porque a gente sabe que menos 8 é 8 vezes menos 1, certo? Em outras palavras, é como se a gente dissesse o seguinte, olha, o 4i ao quadrado vezes 2 vai nos dar esse resultado, menos 8, né? Porque o i ao quadrado é o menos 1 e o 2 vezes o 4 é o 8. Portanto, a raiz de 4 sim existe. A raiz de i ao quadrado sim existe, que é menos 1. Portanto, o resultado disso aqui vai ser mais ou menos 2i. Não é verdade? Mais ou menos 2i. Tá? E esse 2 aqui, infelizmente, ele vai ficar preso dentro da raiz, né? Na forma fatorada. Então, ele vai ficar preso dentro da raiz. Tá bom? Então, nosso resultado vai ser 4 mais ou menos 2i vezes raiz de 2. Todo mundo entendeu, né? Essa passagem, esse argumento. Porque a forma fatorada de 8 é 2 raiz de 2, né? Em outras palavras. Ah, Edson, então tá certo. 2 raiz de 2.
acompanhado do i, né? Porque era menos 8. Então, tudo isso sobre 2. Ó, voltou o 4, como a gente havia falado. Aí o que a gente percebe? Que 4 e 2 são múltiplos de 2. Dá para usar de novo a regra do cancelamento. 4 dividido por 2 é 2. 2i dividido por 2 é i. Acompanha a raiz, né? Então, nós teríamos um resultado com a soma. Teríamos um resultado com a diferença. Essa seria o nosso conjunto de solução. 2 mais i raiz de 2. Né? Opa, foi demais. E 2 menos i raiz de 2. Tranquilo, pessoal? Seria mais uma maneira de se resolver uma outra equação, né? Já no conjunto dos complexos. Agora vamos para a escrita algébrica, porque o número complexo, por ele estar acompanhado de uma parte literal, então ele não vai ter uma escrita numeral, ele terá uma escrita algébrica. Como que isso é possível? Preste bem atenção. O número complexo é todo e qualquer número escrito nesse formato, z igual a mais bi, onde a e b são números que pertencem ao conjunto dos reais. São números que existem realmente, né? E o i é a parte imaginária, sempre acompanhado do b. Por isso que aqui a gente vai chamar esses dois termos, porque isso aqui dá uma aparência muito forte, né, de uma equação de primeiro grau, onde aqui nós tínhamos o coeficiente linear e aqui nós tínhamos o coeficiente angular, né? Então, esse i para nós seria aquele x, aquela variável, né, independente, vamos dizer assim. Então, como o b está acompanhado do i, o b a gente chama de parte imaginária. E o a, por estar sozinho, está desacompanhado do i, a gente chama de parte real, porque ele está realmente pertencendo ao conjunto dos reais. Tranquilo, pessoal? Deu para entender o argumento? B também é real, mas quando B multiplica por um complexo, então ele assume uma parte imaginária. Ele deixa de ser puramente real e passa a ser imaginário. Tá certo? É isso que a gente está falando. A é a parte real de Z, né, representado por RE, real de Z, e B é a parte imaginária de Z, representado por imagem, não, né? Por imaginário de Z. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos para a gente identificar. Por exemplo, o número complexo z igual a 3 menos 2i. A parte real desse número é o 3. E a parte imaginária desse número é o menos 2. Porque é o menos 2 que está acompanhado do i, tá? E o 3 está sozinho. Tranquilo, né? Perceber isso? Vamos dar mais um exemplo. Se z é igual a menos 7 mais 5i, quem é o real e quem é o imaginário? Ora, o real é o menos 7 e o 5 é o imaginário, tá? Salvaguardando os sinais, tá? Agora vamos para dois casos interessantes. Z igual a 3. Em outras palavras, se nós fôssemos construir esse número como ele é na sua forma algébrica, seria 3 mais 0i, né? Porque quando o 3 está sozinho, é porque de fato a parte imaginária é 0. Em outras palavras, a gente diz que o real é 3 e que o imaginário é 0. É como se a gente dissesse o seguinte, olha, esse número ele é apenas, mesmo sendo z, ele é apenas um número real, pois sua parte imaginária é nulo. Tranquilo, pessoal? Vamos para uma situação oposta? Situação que não tem a parte real, só tem a parte imaginária. É como se o real fosse 0, né? Então fica 0 mais 4i. A parte real é 0 e a parte imaginária é o 4, né? Que está acompanhado do i. A esse formato de número complexo, a gente chama ele de imaginário puro, porque ele puramente só existe enquanto parte imaginária. A parte real dele é nula. Tranquilo? Deu para vocês compreenderem? Então, vamos a uma igualdade de número complexo. Quando eu consigo igualar um complexo a outro. Isso para a gente encontrar alguns possíveis valores, né? Quando eu digo que um complexo é igual a outro, o que é que eu estou dizendo? Que A mais BI é igual a C mais DI, de forma genérica e análoga, né? Em outras palavras, é quando a gente diz, olha, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. Tá aqui, ó, A igual a C. E é quando a parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro. Senão, não há uma identidade, não há uma igualdade entre esses complexos, tá bom? Quando o B for igual a D. Vamos ver algumas situações? Quando a gente diz que Z igual a 8 mais BI e W igual a A menos raiz de 2i são iguais, se somente se só é possível se o A for 8, né?
Dá para fazer a gente até de cabeça, ó. Se o A for 8 e se o B for quem? Se o B for menos a raiz de 2, né? Então tá aí. A parte real de uma tem que ser igual à parte real da outra. Então 8 tem que ser igual a A. A parte imaginária de um também tem que ser igual à parte imaginária do outro. Então B tem que ser menos raiz de 2. Tranquilão? Vamos perceber qual a comparação do conjunto dos números complexos frente aos outros números que nós conhecemos, tá? Então, o conjunto dos números complexos é um Z, tal que esse Z se escreve nesse formato, A mais BI, onde nós já vimos que A e B pertencem ao conjunto dos reais e o I é um cara imaginário, onde o I ao quadrado é menos 1. Aqui seria a maneira de transliterar, né, parte imaginária para parte numérica. Tá bom? Então, olha que comparação bacana. Vamos ver se a gente recorda. O primeiro conjunto que a gente estuda, conjunto dos números naturais. Esse pequenininho aqui interno. Não quer dizer que ele é um conjunto pequeno, né? Porque o conjunto dos números naturais por si só já é infinito. Tá bom? Mas um pouco maior que ele, já existe o conjunto dos números inteiros. Esse Z aqui, né? De Zal. O conjunto dos inteiros já engloba os naturais. Porque quem são os inteiros? São os naturais positivos e os negativos, né? Tá bom? Um pouco maior que eles, vai existir o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais, que tem como símbolo Q, de quociente, são todos aqueles números que surgem da divisão de dois naturais, ou de dois inteiros, ou de um inteiro por um natural, vice-versa. E aí, portanto, vai surgir um número decimal, vai surgir um decimal infinito, vai surgir uma dízima, né? E vai surgir também números que não se repetem. Então, decimal finito, infinito e dízimas, eles compreendem essa caixa um pouco maior. Agora vocês percebem que aqui está delimitado de uma cor e aqui está delimitado de outro. Porque, na verdade, aqui, ao lado do conjunto dos racionais, nós teríamos os irracionais. Em outras palavras, seriam todo o conjunto dos reais menos os racionais. Surgiria o conjunto dos irracionais. Quem seriam eles? Números decimais infinitos que não se repetem. Ou constantes, como por exemplo, constantes de Euler, o logaritmo neperiano, o número de ouro, o valor de π, todos eles são conjuntos, são números irracionais, tá? E, portanto, lá por fora, compreendendo, englobando todos eles, vem um conjunto C, que é o conjunto que a gente está estudando hoje, o conjunto dos números complexos. Né? Na verdade, ele passa a ser agora um grande universo frente a esses outros conjuntos. Tudo bem, pessoal? Deu para vocês compreenderem? Pois muito bem. Esse é o nosso conjunto dos números complexos. Vamos ver alguns exemplos voltados para a identidade, né? E igualdade de complexos e o reconhecimento de quando o número é real ou imaginário puro. Então, preste bem atenção. Vamos imaginar que Z é um complexo escrito por 2x mais 8 mais y menos 3z. Aqui ficou bem definido, né? Quem é parte real, quem é parte imaginária. Ou seja, o primeiro parênteses é a parte real, o segundo parênteses é a parte imaginária, né? Porque está acompanhado da letra I. Portanto, a questão é que a gente determine os valores de x e de y para, letra A, esse número complexo ser apenas um número real. E na letra B, para esse número complexo ser apenas um imaginário puro. Então vamos recordar? Quando é que ele é apenas real? Quando ele só tem parte real, ou seja, a parte imaginária não existe, seria zero. Então a conta que eu tenho que fazer é o quê? Que y menos 3 tem que ser igual a zero, né? Tudo bem? Então, é a primeira situação. Z só vai ser real se a parte imaginária não existir. Então, y menos 3 igual a zero, y é 3. Se y for 3 dentro desse número complexo, esse número ele é um número real. Tranquilo? E para ele ser imaginário puro, lembra? É a situação oposta, né? É quando ele só tem imaginário, ou seja, ele não tem real. Então agora eu vou pegar esse primeiro parênteses e igualar a zero. E esse segundo tem que ser diferente de zero para ele ser imaginário puro, tranquilo? Então tá aí a situação. Para ser imaginário puro, aquele complexo, o real tem que ser zero e o imaginário tem que ser diferente de zero.
Portanto, parte real, 2x mais 8 igual a 0. O 8 vai passar para o outro lado, vai menos 8. O x está multiplicando pelo 2, o 2 vai passar dividindo. Portanto, menos 8 por 2 está aqui, menos 4. Aquele x tem que ser menos 4 para que esse número tenha a parte real zerada. E o que tem que acontecer com a imaginária? Tem que ser diferente de 0, né? Porque se fosse igual a 0, aconteceria o que aconteceu na letra A, não é isso? Então, y menos 3 tem que ser diferente de 0, portanto, y tem que ser diferente de 3. Recapitulando, esse complexo ele só é um imaginário puro quando x for igual a menos 4 e quando y for diferente de 3. Ou seja, isso é uma condição de simultaneidade. Tem que acontecer os dois fenômenos ao mesmo tempo. Na parte real, para um número ser escrito apenas realmente, não precisa tudo isso. Basta dizer que a parte imaginária é 0. Tranquilo, pessoal? Muito bem. Então vamos a mais um exemplo. Vamos determinar os valores agora só de x para que esse complexo aqui, ó, seja um número real e também seja imaginário puro. Vamos ver como é que a gente faz? Para ele ser real, muito fácil. Basta a parte imaginária ser 0. Então tá aqui, ó. Basta a parte imaginária ser 0. Portanto, x menos 3 tem que ser 0. Portanto, x tem que ser 3. Se x for 3, esse resultado aqui zera e o complexo em questão passa a ter só uma parte real. Assim? Muito bem. Para ele ser imaginário, vamos ver se a gente acorda. Isso não pode ser 0 e essa parte real tem que ser 0, né? Assim? Para ele ser imaginário puro. Então, tá aí, ó. Parte real tem que ser 0 e a parte imaginária não pode ser 0. Por isso vai haver aquela condição de simultaneidade, né? Tem que acontecer os dois ao mesmo tempo. Vamos resolver a primeira situação, que a primeira situação é uma equação de segundo grau, né? Incompleta em C, dá para resolver sem fazer por Bhaskara, né? Então vamos lá. X ao quadrado menos 3x igual a 0. Então vamos bem para cá. Ó, quem é que eu posso colocar em evidência nesses dois termos? X, né? Se eu colocar o x em evidência, se eu tirar um x daqui e um x daqui, o que é que sobra? Sobra um x menos 3, né? Então a gente joga para dentro do parênteses. Então, x que multiplica x menos 3 igual a 0 é o mesmo que x ao quadrado menos 3x, né, pessoal? Pois muito bem. Agora eu pergunto a vocês o seguinte. Minha gente, para um produto de dois números, porque aqui é um número e aqui esse parênteses é outro. Para o produto de dois números dar 0, que condição tem que existir? Ora, que um dos dois seja 0, né? Ou pode até os dois ser 0. Então, o que é que a gente faz? A gente pega o primeiro igual a 0, a gente pega o segundo igual a 0. Quando a gente pega o primeiro igual a 0, a gente já acha que x é igual a 0, óbvio. Agora, quando eu pego o segundo igual a 0, olha o que é que eu vou encontrar. X menos 3 igual a 0 é porque x é igual a 3, não é? Ora, só que isso vai coincidir com a segunda observação. O imaginário não pode ser 0. Quem é o imaginário? X menos 3. X menos 3 não pode ser 0. Se eu passar o 3 para o outro lado, x não pode ser 3. Então, você já prestou atenção? Na primeira condição diz que x pode ser 0 ou 3. Na segunda diz que x não pode ser 3. Moral da história. A única coisa que vai nos satisfazer é x ser 3 aqui, x não pode ser 3 aqui, isso aqui se anula. Isso praticamente contraria, né, a ideia de ser um imaginário puro. Então, a única coisa que nos satisfaz é x sendo 0. Tá bom, pessoal? Olha uma prova real. Se x aqui for 0, quanto é 0 menos 3i? Vai ficar menos 3i. Né? E se eu substituir isso aqui por 0, isso aqui vai zerar. Então, esse complexo se transforma no imaginário puro tranquilamente. Tudo bem? Ok? Então, vamos em frente. Vamos a mais um exemplo, tá? Para a gente encerrar essa parte introdutória e numa aula futura a gente retornar com as operações de números complexos. Preste bem atenção. Se a gente diz que x pertence ao conjunto dos reais, vamos tentar resolver essa equação para esse conjunto universo. Lembre que aqui é a parte real e lembre que aqui é a parte imaginária. E, gente, para isso ser igual a 0, vamos resolver isso por igualdade, né, de complexos. Vamos dizer que isso aqui é igual a 0 e vamos dizer que isso aqui é igual a 0i. Não é assim? Vamos colocar para vocês verem. Então, vamos reescrever a identidade ou a igualdade dessa maneira.
Isso é igual a zero e isso aqui também é igual a zero. Óbvio. Portanto, o próximo passo é perceber que nós temos duas equações. X² menos 9 igual a zero é a nossa primeira equação. E x mais 3 igual a zero é a nossa segunda equação. Nós caímos dentro de um sistema, né? Então, caindo dentro de um sistema, tem que obedecer simultaneamente o mesmo resultado. Então, vamos resolver a primeira. X² menos 9 igual a zero é uma equação de segundo grau incompleta em B. Então, é possível de se resolver sem Bhaskara, né? Passo 9 para o outro lado, ele vai positivo. Passa o expoente para o outro lado em forma de radical. Então, o resultado é mais ou menos a raiz de 9. Isso implica dizer que pode ser 3 ou menos 3, tá? Já para a segunda equação, x mais 3 igual a zero, se eu passar o 3 para o outro lado, x é menos 3. Apenas. Condição final, o menos 3 é a única condição que dentro de um sistema satisfaz as duas, né? Está presente nas duas. Portanto, apenas menos 3 satisfaz as duas equações. X para o conjunto dos reais, sendo menos 3, seria a nossa resposta para essa equação. Tudo bem, pessoal? Deu para compreender essa parte introdutória? Ainda temos mais um, né? Mais um exemplo para a gente encerrar, né? Com essa introdução de números complexos, tá? Vamos determinar o valor de A e o valor de B para que esses números, ó, sejam iguais. Ora, para ser igual é muito fácil. Parte real de um é igual a parte real do outro. Parte imaginária de um tem que ser igual à parte imaginária do outro, tá? Não confunda, não ache que a parte imaginária, na hora do cálculo, tem que acompanhar o i. Não, a parte imaginária de z é só 5 e a parte imaginária de w é só b² mais 1. Tranquilo? Então vamos lá. Tá aí o que a gente acabou de dizer, né? A parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. Portanto, menos 2 é igual a 2a. Portanto, a gente já encontra sendo menos 1. Tá? Agora vamos para o valor do b. A parte imaginária de 1 é 5, que é igual à imaginária do outro, b² mais 1. Ora, se eu deixar b sozinho de um lado e passar o 1 para o outro, ele vai negativo, né? Então, 5 menos 1, 4. Então, b² igual a 4. Esse quadradozinho, quando passar em forma de radical, ele passa extraindo mais ou menos a raiz de 4. Por isso que o nosso resultado é mais ou menos 2. Tanto 2 positivo quanto 2 negativo. Tá bom? Esses seriam os resultados. Tá? Como A e B seriam possíveis pares ordenados, né? Então, A é menos 1 e B é 2. Como A é menos 1 e B pode ser menos 2. Tranquilo, pessoal? Agora sim, operações com números complexos vai ficar para o nosso próximo encontro. Quero agradecer a sua paciência e a sua atenção. Até a nossa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Não deixem de realizar seus exercícios para potencializar ainda mais o nosso conhecimento. Aquilo que você adquiriu com essa aula. Um forte abraço.